Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair sucesso, oportunidades e prosperidade, como se o universo conspirasse a seu favor, enquanto outras, apesar de se esforçarem muito, mal conseguem ir para a frente? Parece injusto, não é? Mas e se eu lhe dissesse que a diferença não está na sorte, no talento ou na herança, mas em algo invisível, silencioso, porém incrivelmente poderoso? E se eu lhe dissesse que existe uma fórmula real e comprovada para transformar qualquer sonho em realidade, independentemente de onde você esteja agora? Parece absurdo? Foi exatamente o que eu pensei quando ouvi isso pela primeira vez. Até o dia em que provei que era verdade com a minha própria vida. Por muito tempo, acreditei que a vida era apenas uma sequência de eventos aleatórios. Uma corrida sem direção, onde alguns nasciam com sorte e outros simplesmente tinham que se contentar com a sobrevivência. Eu via pessoas prosperando e me perguntava: o que elas têm que eu não tenho? Eu trabalhava duro, fazia tudo o que me diziam ser o certo, mas parecia que o sucesso era sempre reservado para os outros. Foi então que percebi que a virada não estava em algo que eu fazia, mas sim em algo que eu pensava. Não foi um momento súbito de iluminação, mas o resultado de um desconforto profundo, uma sensação insuportável de viver abaixo do que eu sabia, lá no fundo, que era capaz de ser. E talvez você também já tenha sentido isso. Aquela voz baixa sussurrando que há mais na vida do que apenas pagar contas e esperar pelo fim de semana. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que li as palavras "pense e enriqueça". Elas soavam quase ingênuas. Eu estava exaurido, endividado, sem direção, e alguém estava me dizendo que tudo o que eu precisava fazer era mudar a minha forma de pensar. Parecia absurdo. Mas algo em mim decidiu escutar. Comecei a estudar, a observar pessoas de sucesso e percebi um padrão. Nenhum deles falava de sorte ou circunstâncias. Todos falavam de decisão. Eles haviam decidido em algum momento que seriam bem-sucedidos mesmo antes de ter qualquer prova disso. E foi aí que entendi o que me faltava. Eu nunca havia realmente decidido. Eu apenas desejava. Eu dizia que queria uma vida melhor, mas lá no fundo, eu continuava aceitando as mesmas limitações, os mesmos medos, as mesmas desculpas. Eu vivia no modo de sobrevivência, reagindo aos problemas em vez de criar soluções. Essa foi a virada. Quando percebi que o que separa um sonho da realidade é uma decisão clara, tudo começou a mudar. Mas não pense que essa mudança foi mágica ou imediata. Ela começou dentro de mim, com pequenos gestos diários, com a escolha consciente de não ser influenciado pelas velhas crenças que me mantinham preso. Comecei a questionar o que eu aceitava como verdade. Por que eu acreditava que precisava sofrer para alcançar o sucesso? Por que eu achava que dinheiro era para os outros e não para mim? Essas perguntas me desconstruíram e, ao mesmo tempo, me libertaram. Você já se sentiu assim, como se estivesse preso em uma rotina que não representa quem você realmente é? Talvez você acorde todos os dias com a sensação de que está apenas sobrevivendo, tentando não afundar. Mas e se eu lhe dissesse que precisamente neste ponto, quando tudo parece igual, reside a oportunidade de mudar tudo? Foi assim para mim. Eu estava no fundo do poço, sem perspectivas, e ainda assim, ali dentro de mim, havia uma faísca que dizia: você pode fazer mais. Eu não sabia como, mas decidi que descobriria. Essa decisão, por menor que parecesse na época, foi o começo de tudo. E é isso que muitas pessoas não entendem. A verdadeira transformação não começa quando você tem dinheiro, tempo ou oportunidades. Ela começa quando você decide que não aceitará mais uma vida limitada. Quando essa decisão nasce dentro de você, algo muda em sua vibração, seu comportamento, suas ações. As pessoas percebem, as oportunidades começam a surgir, as ideias começam a emergir, e você começa a atrair exatamente o que antes parecia distante. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma como se relaciona com ele. Percebi que o universo não responde a quem reclama, nem a quem espera. Ele responde a quem decide, e decidir é diferente de desejar. Desejar é querer algo e, ao mesmo tempo, duvidar.
Decidir é eliminar o plano B. É agir como se já fosse inevitável. Quando decidi, parei de pensar no fracasso. Parei de me preocupar com "e se não der certo?", porque esse tipo de pensamento é o que te mantém parado na linha de partida. Comecei a visualizar a vida que queria com uma clareza quase palpável. Todos os dias eu lia em voz alta a renda que desejava ter, como se fosse um fato, não um sonho. E isso começou a mudar tudo ao meu redor. As pessoas me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. E de certa forma, eu tinha enlouquecido. Mas era uma loucura boa, do tipo de alguém que decide viver o impossível. Porque quando você realmente acredita que é capaz, o impossível começa a se desdobrar diante dos seus olhos. Parei de esperar pelo momento certo e comecei a criar o momento. E é isso que separa quem transforma sonhos em realidade de quem passa a vida apenas sonhando. A verdade é que todos nós chegamos a um ponto de ruptura. Um momento em que percebemos que continuar do mesmo jeito dói mais do que mudar. E foi o que aconteceu comigo. A virada não foi o livro que li, nem o mentor que encontrei, mas a decisão de nunca mais aceitar menos do que eu sabia que merecia. A partir daí, cada passo, cada falha, cada pequena vitória, tudo era parte de uma jornada que eu mesmo havia escolhido. E talvez este seja o seu momento agora. Talvez você esteja ouvindo isso e sinta algo se mexer dentro de você. Uma mistura de medo e esperança. Não ignore esse sentimento. É assim que a mudança começa. Silenciosa, desconfortável, mas inegável. A virada não é um evento externo. É uma escolha interna. Uma decisão que muda o curso de tudo. Eu fiz a minha, e a partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Por anos, eu fui um especialista em adiar decisões. Havia sempre uma razão para esperar mais um pouco. Esperar pelo momento certo. Esperar para ter mais dinheiro. Esperar a vida se organizar. Eu me dizia que estava sendo prudente, mas na verdade eu era refém do medo. Eu acreditava que para começar algo grande, primeiro precisava entender como tudo se desenrolaria, cada detalhe, cada passo. E foi exatamente isso que me manteve estagnado. Porque a verdade é simples. Quem espera para se sentir pronto, nunca começa. O universo não recompensa quem hesita. Ele recompensa quem decide. Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo naquela época. Ele me perguntou: "Bob, como você pode ter tanta certeza de que vai conseguir?" E eu respondi sem hesitar: "Porque eu já decidi." Ele riu pensando que era arrogância. Mas o que ele não entendeu é que a verdadeira decisão não é arrogância, é fé. Fé não em algo externo, mas em si mesmo. Quando você realmente decide, não há mais espaço para dúvidas. Você não espera pelos sinais. Você se torna o sinal. E esta é uma das leis mais poderosas do universo. Tudo o que é firme na mente tende a se materializar na realidade. As pessoas constantemente me perguntam: "Mas e se eu decidir e falhar?" E eu pergunto de volta: "E se você nunca decidir e passar a vida inteira se perguntando o que teria acontecido se tivesse tentado?" A indecisão é uma das maiores causas da infelicidade humana. Ela mantém as pessoas em um estado de paralisia, presas entre o que são e o que poderiam ser. O medo do fracasso é o que impede a maioria de tomar decisões reais. O fracasso, na verdade, é apenas um revés temporário, um sinal de que você está explorando caminhos diferentes. A indecisão, no entanto, essa é um estado permanente de fracasso. A vida não espera que você entenda cada um dos passos. Ela responde quando você dá o primeiro. Nunca conheci uma pessoa de sucesso que tivesse todas as respostas desde o início. Nenhuma. Eles começaram com dúvidas, com medo, com insegurança, mas começaram. O segredo é simples. A ação traz clareza. A cada passo, o caminho se revela um pouco mais. Você quer mudar de emprego, começar um negócio, transformar sua vida financeira? Decida agora. Porque o que você não decide, o mundo decide por você. E quando o mundo faz a escolha, é quase sempre a favor da sua zona de conforto, não do seu potencial. Uma decisão é um divisor de águas. Ela separa o velho do novo, o possível do impossível.
quem você era de quem você pode se tornar. Já vi pessoas transformarem completamente suas vidas simplesmente porque decidiram mudar. E já vi outras passarem a vida inteira se preparando para um dia que nunca chega, porque o dia certo não existe. O único momento que existe é o agora. Decidir é declarar ao universo: estou pronto mesmo sem saber como. E o como aparece. Ele sempre aparece. Foi assim para mim. Quando saí do corpo de bombeiros, eu não sabia o que viria a seguir, mas eu sabia que se ficasse, estaria negando o chamado que vinha de dentro. A decisão foi aterrorizante, mas também libertadora. Foi o primeiro ato de fé que realmente transformou minha realidade. E esse é o ponto. Você não precisa ver a escada inteira para dar o primeiro passo. Você só precisa decidir que vai subir. A diferença entre quem vive sonhando e quem vive realizando reside em um único momento, o momento da decisão. Quando você finalmente diz basta, quando entende que não pode mais viver dividido entre querer e temer, é aí que o universo começa a se mover a seu favor. E acredite, ele se move. Porque a decisão é o comando mais poderoso que você pode emitir. É o ponto onde mente, corpo e espírito se alinham em uma única direção. E quando isso acontece, não há força no mundo capaz de deter o inevitável. Quando finalmente entendi que o que realmente me impedia de prosperar não era a falta de esforço, nem a falta de oportunidades, mas sim a programação mental que me mantinha estagnado, algo dentro de mim despertou. Eu vivi boa parte da minha vida acreditando que precisava trabalhar cada vez mais, me esforçar mais e mais, mas os resultados nunca mudavam. Era como remar contra a maré, gastando energia, mas sem sair do lugar. Foi então que percebi que minha mente subconsciente, aquele vasto território invisível que governa quase todas as nossas decisões, estava operando contra mim, repetindo padrões que eu nem sabia que existiam. Você precisa entender que a mente subconsciente é como um solo fértil, onde todas as sementes, boas ou ruins, crescem. Ela não distingue entre o que é real e o que é imaginado, o que é certo e o que é errado. Ela simplesmente aceita o que é repetido com emoção e convicção. E foi exatamente isso que me manteve preso na pobreza por tanto tempo. Cresci ouvindo que dinheiro era escasso, que era preciso suar para sobreviver, que só os sortudos ficavam ricos. Essas palavras, repetidas ao longo dos anos, tornaram-se comandos invisíveis que minha mente seguia sem questionar. Quando compreendi isso, percebi que precisava fazer uma revisão profunda. Imagine viver por décadas com uma programação que te diz: você não pode, você não merece, isso não é para você. Essas frases se transformam em comportamentos. Elas moldam suas ações, suas escolhas e até mesmo o tipo de pessoas que você atrai. É por isso que não basta dizer que você quer mudar sua vida. Você precisa reescrever o código que roda em segundo plano. Foi exatamente o que fiz. Comecei a observar meus pensamentos, como um cientista observa um experimento. Percebi que cada vez que eu dizia, não posso pagar isso, ou isso é muito caro, estava reforçando o mesmo programa de escassez. E o universo, obedientemente, me devolvia exatamente o que eu afirmava: mais falta. O primeiro passo para reprogramar a mente é a consciência. Você não pode mudar o que não reconhece. Então comecei a anotar tudo o que eu dizia a mim mesmo sobre dinheiro, sucesso e felicidade. Foi doloroso perceber o quanto eu me sabotava com palavras automáticas, mas foi libertador. O segundo passo foi substituir cada pensamento limitante por uma nova afirmação, algo que refletisse o que eu realmente queria acreditar. No início parecia falso. Eu me sentia estranho dizendo: eu sou próspero, enquanto minha conta bancária mostrava o oposto. Mas quanto mais eu repetia, mais natural se tornava. E aqui está a chave. A repetição é a ferramenta que fixa o novo padrão. Assim como uma trilha se forma no chão quando alguém percorre o mesmo caminho repetidamente, a mente cria novas conexões neurais a cada repetição emocional. E quando a emoção entra em cena, o aprendizado acelera.
É por isso que eu não apenas repetia minhas novas crenças, eu as sentia. Eu fechava os olhos e me via vivendo aquela realidade. Sentia o peso das notas de dólar nas minhas mãos. Ouvia o som das portas do meu novo escritório se abrindo. Via pessoas me chamando pelo nome e me agradecendo pelo meu trabalho. Tudo era vívido, real. A mente subconsciente não entende um dia, ou talvez. Ela só entende agora. É por isso que toda vez que você diz, eu serei rico, ela interpreta como algo distante, inatingível. Mas quando você diz, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou bem-sucedido, você está plantando a semente no tempo presente e é no presente que a criação começa. No começo, minha mente resistia. A velha programação tentava me puxar de volta. Eu ouvia aquela voz interior dizendo, Bob, você está se enganando, isso não é verdade. Mas aprendi a silenciar aquela voz e substituí-la por outra, mais forte. O processo de reprogramação exige consistência. Não basta fazê-lo apenas uma vez por semana, ou só quando você se sentir inspirado. A mente muda através da repetição constante, até que o novo pensamento se torne automático. E quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar para acreditar. Você simplesmente acredita. Comecei a notar pequenas mudanças, pessoas me oferecendo ajuda, oportunidades surgindo do nada, ideias que antes pareciam inatingíveis, começando a se tornar possíveis. Não era coincidência, era o reflexo da minha nova frequência mental. Existe um conceito que gosto de chamar de evidência interna. É o momento em que algo dentro de você se transforma antes que o mundo externo o faça. Você começa a se sentir diferente, a se comportar de forma diferente. E o universo responde. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você quer ouvir música clássica, não adianta ficar na frequência de uma estação de rock. O mesmo acontece com a mente. Você precisa ajustar sua frequência interna ao tipo de vida que quer viver. Fiz isso através de um simples ritual diário. Todas as manhãs, antes de começar o dia, eu lia minhas metas em voz alta e me imaginava já tendo alcançado todas elas. E antes de dormir, eu repetia o processo. Eu sabia que o estado entre o despertar e o sono é quando o subconsciente está mais receptivo. Em apenas algumas semanas, comecei a notar mudanças sutis, uma sensação de leveza, mais confiança, menos medo. Esta era a prova de que o subconsciente estava sendo reprogramado. Talvez você não perceba no início, mas cada novo pensamento é como uma semente. Se você a regar consistentemente, ela vai brotar. Eu não sabia como, nem quando, mas sabia que algo estava acontecendo. E aconteceu. O que antes parecia inatingível começou a se materializar. Clientes apareceram. O dinheiro começou a fluir. E minha vida deu uma guinada tão massiva que ainda me emociona lembrar disso hoje. Reprogramar a mente é, acima de tudo, um ato de coragem. Porque significa abandonar velhas verdades, desapegar-se da identidade que te mantinha seguro, mesmo que infeliz. É aceitar que você não é o que os outros disseram que você era. É permitir-se ser a versão mais próspera, criativa e confiante de si mesmo. A mudança começa no invisível, mas logo o visível se ajusta. E quando isso acontece, você entende o que eu entendi. Não é o mundo que muda, é você que muda por dentro. E o mundo apenas reflete essa nova vibração. As emoções são o verdadeiro motor por trás de toda a criação. Demorei muito para compreender isso. Por muito tempo, pensei que bastava repetir frases positivas ou fazer planos bem estruturados para mudar minha vida. Mas mesmo com toda a disciplina e o conhecimento que adquiri, as coisas pareciam permanecer no lugar. Foi então que percebi que o problema não estava no que eu dizia, mas sim no que eu sentia. A emoção é a linguagem que o subconsciente entende. E enquanto a mente racional fala em palavras, o subconsciente responde à vibração do que você sente. Imagine o seguinte: você pode afirmar 1000 vezes que é bem-sucedido, mas se lá no fundo você sente medo, dúvida ou escassez, a mensagem que você está verdadeiramente enviando é o oposto. O universo não responde ao que você diz que quer.
Ele responde ao que você sente que é. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas tentam mudar suas mentes, mas permanecem presas na mesma emoção. Querem riqueza, mas vivem sentindo culpa ao pensar em dinheiro. Querem amor, mas sentem medo de serem rejeitadas. Querem liberdade, mas carregam dentro de si o peso da insegurança. E a energia que você carrega é o que molda a realidade ao seu redor. Percebi isso de uma forma dolorosa durante um período em que parecia que tudo estava desmoronando. Trabalhei duro, li sobre desenvolvimento pessoal, fiz afirmações, mas os resultados demoravam. Até que um dia, completamente exausto, sentei em silêncio e me perguntei: o que eu realmente sinto sobre mim mesmo? A resposta foi imediata: vergonha. Vergonha por ter falhado, vergonha por não ser o homem que acreditava que poderia ser. Foi então que entendi por que nada estava funcionando. Eu estava tentando construir prosperidade sobre uma base de vergonha, e isso é impossível. A emoção é a ponte entre o mundo invisível e o mundo físico. Se você quer mudar o que vê, precisa mudar o que sente. Comecei a observar minhas emoções cuidadosamente. Cada vez que um pensamento de medo surgia, eu não tentava afastá-lo. Eu respirava fundo, o reconhecia e o substituía por um sentimento de gratidão. A gratidão é uma das frequências mais poderosas que existem, porque ela transforma qualquer situação no exato momento em que é sentida. Você não pode ser grato e, ao mesmo tempo, sentir escassez. A mente não pode sustentar duas vibrações opostas simultaneamente. Todos os dias eu realizava um exercício simples, porém transformador. Antes de sair da cama, eu fechava os olhos e sentia gratidão. Eu não pensava em nada específico, apenas sentia. Era como se eu estivesse dizendo ao universo: eu confio em você. E o interessante é que quanto mais eu me conectava a essa emoção, mais situações surgiam para justificar aquele sentimento. Era como se a vida estivesse me dizendo: continue sentindo assim, e eu continuarei a te mostrar mais razões para ser grato. É isso que chamo de ciclo emocional da abundância. Você começa sentindo, e o universo começa a responder. Não é coincidência que as pessoas mais bem-sucedidas falem sobre amar o que fazem. A emoção cria um campo vibracional que atrai circunstâncias correspondentes. Comecei a usar essa energia conscientemente. Quando eu lia minhas metas, eu não as repetia apenas mecanicamente. Fechava os olhos e imaginava que tudo aquilo já tinha acontecido. Sentia o alívio de ter minhas contas pagas, o orgulho de poder ajudar outras pessoas, a alegria de viver uma vida plena. E por alguns minutos aquele sentimento era real. Eu chorava às vezes, ria outras vezes, mas eu sempre sentia, e foi assim que aprendi a linguagem do universo. Emoção é vibração, e vibração é criação. Há algo fascinante nos estudos científicos sobre isso. Pesquisas recentes mostram que o coração humano emite um campo eletromagnético até 60 vezes mais poderoso que o do cérebro. Isso significa que suas emoções influenciam literalmente o espaço ao seu redor. Quando você sente medo, o campo se contrai. Quando sente amor, ele se expande. E essa expansão é o que te conecta a oportunidades, a ideias, às pessoas certas. Foi assim que, mesmo em tempos de escassez, comecei a atrair situações que pareciam improváveis, convites, parcerias, oportunidades que pareciam surgir do nada. Mas nada vinha do nada. Tudo surgia da energia que eu estava emitindo. A emoção também define como você reage aos desafios. Quando algo dá errado, você tem duas escolhas: vibrar no medo ou vibrar na fé. Aprendi que fé não é a ausência de medo, mas a decisão de sentir confiança, apesar dele. Quando as coisas pareciam sair do controle, eu repetia para mim mesmo: tudo está acontecendo a meu favor, mesmo que eu ainda não entenda como. Essa frase simples mudou completamente minha energia. O que antes me paralisava, agora me impulsionava, porque eu deixei de ser uma vítima das circunstâncias e me tornei seu criador consciente. Com o tempo, percebi que a emoção não é algo que você tem, é algo que você gera, e pode ser cultivada como um músculo. Quando comecei a treinar minha mente,
para sentir gratidão, amor e entusiasmo todos os dias, meu corpo começou a responder. Minha postura mudou, meu tom de voz mudou, minha expressão mudou. E o mundo, como um espelho, começou a refletir essa nova imagem. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente. Novas portas se abriram e percebi que tudo o que eu buscava fora de mim sempre esteve dentro. É impossível criar prosperidade sentindo escassez. É impossível atrair amor sentindo rejeição. E é impossível viver em paz vibrando na culpa. Suas emoções são o ímã mais poderoso que existe. E quando você decide ajustar seu campo emocional, o universo se ajusta com você. Aprendi que o segredo não é lutar contra o que você sente, mas transformar o sentimento. Se há medo, transforme-o em coragem. Se há dúvida, transforme-a em fé. Se há ressentimento, transforme-o em gratidão. Essa alquimia emocional é o que muda o curso da vida. Lembro-me de uma noite em que tudo parecia perdido. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Não sabia o que fazer. Sentei no chão do meu pequeno apartamento, fechei os olhos e comecei a agradecer por tudo que ainda tinha. Por estar vivo, por conseguir respirar, por ter esperança. Foi um dos momentos mais sinceros da minha vida. E naquela mesma semana, surgiu uma oportunidade inesperada, e tudo começou a se mover. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque a energia mudou. E é sempre assim. A emoção é o interruptor da realidade. Quando você aprende a usá-la, o impossível deixa de existir. Eu costumava acreditar que o tempo era meu inimigo. Acordava apressado, almoçava correndo, ia dormir sentindo que o dia havia escapado entre meus dedos. E ainda assim, parecia que nunca progredia. O tempo passava, mas minha vida não mudava. Até o dia em que percebi que o problema não era o tempo, era como eu me relacionava com ele. Fui ensinado a pensar que, quanto mais ocupado eu estivesse, mais produtivo eu seria. Que estar exausto era um sinal de mérito. Mas essa é uma das maiores armadilhas da mente moderna. Estar ocupado não significa que você está progredindo. Quantas pessoas você conhece que vivem correndo, mas permanecem presas no mesmo lugar? Eu era uma delas. A revelação aconteceu durante um almoço com meu mentor, Earl Nightingale. Frustrado, perguntei: Earl, como você consegue fazer tanta coisa com a mesma quantidade de tempo que todos nós temos? Qual é o seu segredo para gerenciar o tempo? Ele olhou para mim calmamente e respondeu: Bob, você não gerencia o tempo, você gerencia atividades. Aquilo me atingiu como um raio. O tempo é neutro. Ele passa da mesma forma para todos, ricos ou pobres, bem-sucedidos ou perdidos. O que muda é o que você faz dentro dele. O tempo não dobra, estica ou se multiplica, mas suas decisões sim. Percebi que estava vivendo reativamente, como um bombeiro apagando incêndios, sempre ocupado, mas raramente eficiente. Eu respondia e-mails, resolvia pequenos problemas e me deixava distrair por urgências que na verdade não importavam. Era uma correria constante que me fazia sentir útil, mas não me levava a lugar nenhum. Foi quando decidi virar o jogo. Em vez de começar o dia tentando lidar com o que o mundo jogava em mim, comecei o dia decidindo o que era importante para mim. E a diferença foi profunda. Parei de perseguir o tempo e comecei a direcionar minha energia. Cada decisão é como uma semente que você planta no campo do tempo. Se você planta distração, colhe arrependimento. Se você planta propósito, colhe progresso. E o curioso é que quanto mais intencional eu me tornava, mais o tempo parecia se expandir. Eu tinha a sensação de que os dias eram mais longos, quando na realidade eu simplesmente parei de desperdiçá-los. A maioria das pessoas não tem um problema de escassez de tempo, elas têm um problema de foco. Elas gastam as horas do dia no que é urgente, não no que é importante. Respondem a mensagens, abrem notificações e se afogam em tarefas que parecem necessárias, mas não constroem nada. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que, após uma interrupção, uma pessoa leva em média 23 minutos para recuperar o mesmo nível de concentração. Agora, imagine quantas vezes você é interrompido ao longo do dia. Mensagens,
redes sociais, ruídos, pequenas distrações. Cada uma delas rouba um pedaço da sua energia vital. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo sem ter feito nada realmente produtivo. Elas estão constantemente fragmentadas, com a mente dividida entre o passado, o futuro e a tela do celular. Eu vivi assim por anos, até perceber que produtividade não tem a ver com quantidade, e sim com qualidade. Comecei a praticar algo que chamei de intenção diária. Todas as manhãs, eu anotava as 3 coisas que realmente fariam a diferença naquele dia. Nem 10, nem 20, apenas 3. E me comprometi a fazer essas 3 antes de qualquer outra coisa. Foi impressionante como isso transformou o resultado. O tempo não mudou, mas a direção da minha atenção sim. E onde a atenção vai, a energia flui. Comecei a ver progresso real porque finalmente parei de confundir movimento com avanço. É fácil estar ocupado, é difícil estar focado. Outra mudança essencial foi entender que dizer não é uma forma de amor próprio. Por muito tempo eu dizia sim para tudo, para pedidos, compromissos, favores, mesmo quando sabia que isso me afastava do que era importante. O medo de desapontar os outros me fazia trair a mim mesmo. Mas toda vez que você diz sim para o que não importa, você está dizendo não para o que realmente importa. Foi quando comecei a praticar o poder do não que o tempo começou a trabalhar a meu favor. Aprendi a proteger minha atenção como se protege um tesouro, porque ela é de fato o ativo mais valioso que você possui. Lembro-me de um período em que trabalhava em 3 empregos diferentes. Dormia pouco, comia mal e acreditava que esse era o preço do sucesso. Mas tudo o que eu estava comprando com aquele esforço era exaustão. Foi só quando comecei a dedicar 15 minutos por dia exclusivamente para planejar meu futuro que tudo começou a mudar. 15 minutos que eu chamava de minutos sagrados. Não importava o cansaço, não importavam as obrigações. Aqueles 15 minutos eram invioláveis. Eu os usava para revisar metas, anotar ideias e visualizar o futuro em detalhes. No começo, parecia pouco, mas em questão de meses, aqueles minutos se transformaram em resultados reais. O tempo é uma moeda invisível, e o que você faz com ele mostra o quanto você se valoriza. Quando você gasta horas em atividades que não te aproximam do seu propósito, você está dizendo ao universo: minha vida não é uma prioridade. E o universo responde de acordo. Foi quando comecei a tratar meu tempo com respeito que a vida começou a retribuir. Parei de desperdiçar minhas horas em conversas vazias, distrações inúteis e preocupações que não levavam a lugar nenhum. Em vez disso, usei meu tempo para aprender, crescer e agir com propósito. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Você nunca encontrará tempo para as coisas importantes. Você tem que criá-lo. O tempo não simplesmente aparece, é você quem o abre. A cada não que você diz ao que é irrelevante, você está abrindo espaço para o que realmente constrói. Aprendi a valorizar os intervalos de silêncio, os momentos de pausa, porque é neles que ideias capazes de mudar o mundo emergem. Enquanto o mundo corre, aqueles que escolhem parar e pensar criam. Hoje, olho para trás e percebo que nunca me faltou tempo. Faltou-me direção. Faltou-me decisão. Quando você entende isso, para de culpar o relógio e começa a assumir o comando. O tempo é o mesmo para todos. O que muda é o que você faz com ele. E quando você decide que cada minuto será uma semente para algo grandioso, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna seu mais leal aliado. Chega um momento em que você precisa olhar para si mesmo e perguntar: estou apenas absorvendo inspiração? Ou estou realmente me alinhando com esse novo eu? Porque desejar a mudança é lindo, mas se comprometer publicamente com a mudança, isso move montanhas internas. É por isso que, se você está sentindo essa energia crescendo dentro de você, aproveite agora e se inscreva e clique no botão de curtir. Não é um gesto vazio, é um símbolo psicológico. É você dizendo: eu topo. Cada decisão física que reforça sua intenção, por menor que pareça, fortalece uma nova identidade. E não subestime isso, porque a mente trabalha por associações.
Quando você toma uma atitude, mesmo com um simples clique, você está treinando sua mente para dizer sim ao seu futuro. Mas vamos mais fundo. Quantas vezes você disse que mudaria e depois reverteu ao padrão antigo? Acordou motivado em uma segunda-feira e na terça já estava paralisado pelo medo, pela dúvida ou por aquele sussurro quase imperceptível do velho eu dizendo: depois. Quantas vezes você começou um projeto com entusiasmo e depois sentiu sua energia se esvair? É assim que a mente opera quando não encontra um compromisso externo. A mente busca a zona familiar. Ela prefere a segurança da estagnação ao desconforto do crescimento. As pessoas não falham por falta de sonhos. Elas falham porque tentam mudar em silêncio, protegidas, escondidas, sem criar a responsabilidade emocional para sustentar o processo. Lembro-me de uma vez, no início da minha jornada, quando eu ensinava esses princípios, mesmo antes de me sentir pronto no sentido material. Alguns observavam e pensavam: quem é ele para falar de sucesso? E eu entendo, mas eu sabia que se esperasse ser perfeito para ensinar, nunca começaria. Foi um compromisso público, uma ação simples que me colocou no jogo. Eu estava declarando a mim mesmo e ao universo: estou seguindo este caminho, com as mãos trêmulas se for preciso, mas estou seguindo. E cada vez que falava a alguém sobre metas, eu reforçava as minhas próprias. Cada vez que guiava alguém a agir, eu me obrigava a agir mais uma vez. Esse compromisso me construiu passo a passo, até que o mundo começou a ver o que eu já via, e é aqui que muitas pessoas emperram. Talvez você se reconheça. Medo do julgamento, medo de falhar na frente dos outros. Quantas oportunidades escaparam porque você pensou: e se eu falhar? Quantas vezes você se sabotou tentando parecer prudente, quando na realidade tinha medo de se expor? A ciência chama isso de viés de autopreservação mental. O cérebro evita situações com risco emocional, mesmo que isso custe seu futuro. A maioria das pessoas prefere falhar em segredo do que crescer sob o escrutínio dos outros. Mas o preço disso é viver preso na expectativa de um momento perfeito que nunca chega. O compromisso público não é sobre provar nada aos outros. É sobre provar a si mesmo que você está levando sua vida a sério. Quando você declara uma intenção ao mundo, você cria energia emocional. Você cria impulso. E o impulso atrai circunstâncias. Você já notou que quando realmente decide começar algo e fala sobre isso, as oportunidades começam a aparecer? Pessoas surgem, ideias afloram, recursos aparecem. Não é coincidência. É alinhamento vibracional e psicológico. O universo responde à clareza e à coragem, nunca à hesitação. Então aqui está algo poderoso que quero que você faça nos próximos dias como um desafio pessoal. Escolha um objetivo, apenas um, e declare-o a alguém de sua confiança. E não o declare com dúvida, declare-o com convicção. Diga o que você vai fazer e em que prazo. Pode ser simples: ler diariamente por 10 minutos, economizar um certo valor a cada semana, estudar uma habilidade, treinar todos os dias. O que importa não é o tamanho, é o compromisso. Você notará que a partir do momento em que você fala, algo dentro de você se reorganiza. A energia muda. Você não quer falhar consigo mesmo, e isso fortalece sua disciplina. E lembre-se, seu clique em inscrever-se e curtir, aqui não é para mim, é para você. É você enviando uma mensagem silenciosa ao seu subconsciente. Eu tomo decisões alinhadas com o meu crescimento. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está tomando controle do que está sendo construído dentro de você. E cada vez que você age em direção ao futuro que deseja, mesmo em pequenos gestos, a versão antiga perde poder e a nova ganha vida. Porque no final o sucesso não começa com o resultado. Ele começa com o gesto, com o ato simbólico, com o eu decido agora. E quando você decide assim, com intenção e ação combinadas, a realidade não tem escolha. Ela responde. Sempre. Quando você vê alguém alcançar níveis extraordinários de sucesso, muitas pessoas correm para buscar explicações externas. Ela teve sorte, ela conhecia as pessoas certas, ela teve oportunidades que eu não tive. É curioso,
porque essa narrativa serve mais para confortar a mente do que para explicar a realidade. A verdade é que o mundo nunca foi gentil com aqueles que sonham grande. E aqueles que realmente vencem, primeiro, vencem internamente. Quando menciono alguém como Oprah, não estou falando de fama. Estou falando do que acontece quando alguém decide ser a causa, e não o efeito da própria vida. Ela veio de um histórico onde, estatisticamente, o mundo esperava que ela falhasse. E, no entanto, dentro dela havia uma convicção silenciosa. Eu não vim aqui para viver uma vida limitada. Não havia segurança, nem garantias, nem caminho asfaltado. Havia uma decisão, e essa decisão, dia após dia, ganhou força até se tornar impossível de ignorar. O que as pessoas não percebem é que o que cria a transformação não é a meta em si, mas o alinhamento interno com ela. Oprah não esperou ter tudo para começar. Ela não esperou por validação. Ela construiu um padrão mental e emocional antes da estrutura física. É o mesmo processo que vivi quando comecei a ensinar princípios que estavam transformando minha própria vida, quando ela ainda estava longe do que viria a ser. Porque quando você fala a verdade da sua alma, mesmo que o mundo ainda não possa ver o que você vê, a realidade começa a se curvar. E aqui está algo que pode te tocar profundamente. Enquanto a maioria busca referências externas, os verdadeiros criadores olham para dentro. Quantas vezes você disse a si mesmo, quando a minha situação melhorar, aí sim. Quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais apoio? Mas e se tudo isso só aparece depois, nunca antes? Quantas pessoas você conhece que morreram esperando por permissão para agir? Quantos sonhos foram enterrados porque alguém acreditou que precisava primeiro merecer antes de começar? A vida não te entrega um plano pronto. Ela responde ao seu posicionamento. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que falei com convicção sobre prosperidade e leis universais diante de um grupo. Minha realidade financeira ainda não refletia a magnitude da visão que eu carregava. E eu sentia aquele desconforto, aquela voz dizendo, quem é você para falar disso? Mas ao mesmo tempo, outra voz, mais profunda, dizia, continue, porque você não está descrevendo quem você é. Você está descrevendo quem você decidiu ser. E cada pessoa que aplicava e voltava dizendo que a vida estava mudando, confirmava isso dentro de mim. Era a prova viva de que quando você se alinha internamente, o externo segue. É por isso que é tão poderoso observar exemplos de pessoas que romperam padrões. Não para idolizá-las, mas para te lembrar da mesma centelha que você carrega. Eu pergunto, você já se permitiu de verdade acreditar que pode ser uma exceção às estatísticas? Que seu passado não dita seu futuro? Ou ainda está preso na lógica da sobrevivência, esperando por razões tangíveis para acreditar em algo que nasce no invisível? A ciência já prova que nossa percepção molda nosso comportamento, nossas emoções moldam nossas escolhas e nossas escolhas moldam nossa realidade. Você não pode sentir escassez e atrair abundância. Você não pode se ver pequeno e receber grandes coisas. E quando alguém como Oprah, ou qualquer um que começou do nada e construiu um império interno e externo, se transforma, eles provam que a lei funciona. Eles provaram que não era sobre sorte, mas sobre vibração, disciplina emocional e clareza. Agora, pense no que você tem ignorado dentro de si. Que talento, que desejo, que ideia você encolheu por não querer parecer presunçoso, por ter medo de ser julgado, por achar que ainda não é a hora certa. Quantas vezes você se censurou antes mesmo de começar? O mundo não precisa de mais pessoas esperando para se sentir prontas. Ele precisa de pessoas dispostas a se erguer antes que a estrutura esteja pronta, assim como os grandes fizeram. A verdadeira pergunta não é se você quer alcançar algo extraordinário. A pergunta é, você está disposto a se tornar a pessoa que atrai o extraordinário? Tudo começa ali. E quando você faz isso, algo mágico acontece. O mundo começa a ver o que você viu primeiro em si mesmo. E é assim que os sonhos deixam de ser meras imagens na mente e se tornam fatos na vida.
Existem histórias que brilham intensamente e depois se apagam com a mesma intensidade que cativaram o mundo, servindo como um lembrete de que o sucesso sem estrutura interna é como construir um castelo em areia movediça. Considere o caso de MC Hammer. No auge, ele acumulou mais de 30 milhões de dólares, uma mansão enorme, uma equipe colossal, gastos extravagantes. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Ele construiu riqueza antes de construir identidade, disciplina e consciência proporcional. E quando o dinheiro chegou mais rápido do que a transformação interna, o resultado foi inevitável. Em 1996, ele declarou falência. Não porque lhe faltasse talento, mas porque lhe faltava o alinhamento mental para sustentar o que havia alcançado. É duro, sim, mas é real. E não estou te contando isso para julgar, mas para despertar, porque talvez você pense, se eu ganhasse mais, minha vida mudaria. Quantas vezes esse pensamento passou pela sua mente? No entanto, estudos mostram que 70% das pessoas que de repente ganham grandes somas de dinheiro, como ganhar na loteria, perdem tudo em poucos anos. Não é sobre dinheiro, é sobre identidade, hábitos, autoconceito. A mente sempre te puxa de volta para a zona que ela reconhece como normal. Se você não se eleva internamente, o externo desmorona. É um princípio fundado não só no que eu ensino, mas no comportamento humano, na psicologia e na neurociência. Você já percebeu que às vezes a vida te dá pequenas vitórias e depois parece tirar tudo? Alguns dizem que é má sorte. Eu digo que é um teste. A vida te pergunta: você está pronto para sustentar isso? Seu mundo interno mudou ou apenas seu entusiasmo? Quantas vezes você começou bem um projeto, uma dieta, um novo hábito e depois voltou para onde estava? Não é fraqueza, é um programa mental preservando o velho eu. E não há maior riqueza do que reconhecer esse ciclo, porque aí você pode finalmente quebrá-lo. Eu passei por algo parecido em uma escala diferente. Quando comecei a ganhar dinheiro com minha empresa de limpeza, tudo era novo. Eu nunca tinha visto somas daquele tamanho. E você sabe o que aconteceu? No início, me sabotei algumas vezes. Gastei sem planejar. Me deixei influenciar por emoções impulsivas. Observei o dinheiro crescer e senti uma mistura de alegria e medo. Medo de perder. Medo de não conseguir manter. Até que um dia, sentei-me sozinho e escrevi: se eu não mudar quem sou, vou perder o que conquistei. Aquele momento me abalou. Era um apelo silencioso para que eu tomasse as rédeas da minha mente antes que o mundo exterior me ensinasse essa lição de uma forma mais dolorosa. Não é difícil acumular dinheiro. O difícil é sustentar a mentalidade para multiplicá-lo e protegê-lo. A verdadeira falência nunca começa na conta bancária, começa no pensamento, e a verdadeira riqueza também. Por isso, você precisa se observar com humildade e coragem. Hoje, talvez seus desafios sejam pagar contas, controlar impulsos, manter o foco. Para outros, pode ser lidar com a expansão, com o crescimento rápido. Em todos os casos, a regra é a mesma. Sem mudança interna, qualquer vitória externa é temporária. Quero que você faça um exercício simples, mas profundo nos próximos dias. Toda vez que receber dinheiro, pouco ou muito, faça a si mesmo 3 perguntas. Eu sei exatamente para onde ele está indo? Estou lidando com ele de forma responsável ou estou tentando compensar um vazio emocional com consumo? A pessoa que eu quero me tornar usaria esse dinheiro da mesma forma? Você vai se surpreender com o que vai descobrir. Este exercício não é sobre controle financeiro, é sobre controle emocional. A riqueza duradoura é produto de decisões consistentes, não de picos momentâneos. A história de MC Hammer não é uma crítica, é um espelho. Talento sem consciência se transforma em tragédia financeira. Um sonho sem disciplina se transforma em arrependimento. Dinheiro sem a mentalidade certa se transforma em um fardo. Não deseje apenas escalar, deseje se tornar alguém capaz de permanecer no topo. Porque crescer rápido demais, sem uma base, pode ser mais doloroso do que nunca crescer.
que você não está aqui para explodir e desaparecer. Você está aqui para construir, consolidar e multiplicar. E tudo começa por dentro, sempre por dentro. Medo, dúvida, insegurança. Essas forças não desaparecem quando você decide crescer. Pelo contrário, elas se intensificam, elas sussurram. E se você falhar? E se rirem de você? E se você perder tudo? A maioria das pessoas só dá um passo quando se sente confiante, quando o cenário parece seguro, quando o coração está calmo. Mas a confiança não vem antes da ação, ela vem depois. O ato de avançar é o que cria coragem. Já percebeu isso? Aquele dia em que você estava apavorado, mas foi mesmo assim, e no final pensou: se eu soubesse que seria assim, teria feito antes. Exato, o medo te enganou, e ele continua fazendo isso até você parar de obedecê-lo. Eu vivi isso tantas vezes que perdi a conta. Quando saí da Marinha, muitas pessoas acharam que eu era louco. Quando abandonei a segurança de uma carreira tradicional para estudar mente, prosperidade e propósito, ninguém me aplaudiu. Não houve tapete vermelho para me receber. Houve silêncio, dúvida, julgamento. E dentro de mim havia um turbilhão. Mas havia algo maior. A consciência de que se eu esperasse para me sentir pronto, minha vida inteira passaria e eu nunca chegaria a lugar nenhum. Você já sentiu isso? Essa sensação de que algo maior te chama, mas o medo tenta te manter onde você está? Há um momento na vida em que você precisa escolher: continuar obedecendo à voz que te protege ou ouvir a voz que te expande. O medo não é seu inimigo. Ele apenas te mostra onde está o limite de quem você é hoje. Sem medo, não há crescimento, apenas repetição. A própria ciência já demonstrou. Quando você enfrenta algo que causa desconforto e ainda assim age, seu cérebro cria novas conexões, novas respostas emocionais, novas capacidades. Eles chamam de neuroplasticidade. Eu chamo de libertação. Uma vez ainda no início, tive a oportunidade de falar para um pequeno grupo. Para muitos isso poderia parecer insignificante. Para mim, era como se eu estivesse prestes a pisar em um palco mundial. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue correndo. Parte de mim queria fugir, e confesso, por um segundo quase dei uma desculpa, mas parei, respirei e disse a mim mesmo: se você fugir agora, essa versão medrosa de você controlará sua vida inteira. Então eu fui. E naquele dia, mesmo tremendo, descobri uma versão de mim que não existia antes. Se eu tivesse cedido àquele medo, talvez você não estaria me ouvindo agora. Quantas oportunidades você deixou escapar por esperar para se sentir pronto? Quantas conversas você adiou? Quantos projetos você engavetou? Quantos sonhos você colocou em espera porque achou que precisava eliminar o medo antes de agir? A vida não recompensa quem espera. Ela recompensa quem se move. O medo não se dissolve com o tempo. Ele se dissolve com o movimento. Toda vez que você avança apesar dele, você envia um comando profundo ao seu subconsciente. Eu não sou escravo desse sentimento. E isso muda tudo. Quero que você faça algo simples, mas poderoso. Pegue uma caneta e anote agora mesmo. Que decisão você está adiando por medo? Pode ser começar algo, terminar algo, assumir a responsabilidade por algo, pedir algo, ousar fazer algo. Escolha uma. E agora, dê um pequeno passo em direção a ela nas próximas 24 horas. Não precisa ser grande, precisa apenas ser real. Porque a coragem não nasce de grandes saltos. A coragem nasce de pequenos atos repetidos até que o medo perca seu poder. Lembre-se, o medo sempre tentará te proteger, mesmo do que foi feito para você. Então, quando ele aparecer, não pergunte: como eu faço para ele desaparecer? Pergunte: para onde ele está apontando? Porque se há medo, há expansão. E se há expansão, há vida. E quando você escolhe avançar mesmo tremendo, o universo responde. Ele sempre responde. Não porque você já era forte, mas porque você decidiu agir e agindo você se tornou.
Visualizar não é imaginar vagamente, não é fantasiar, desejar que algo caia no seu colo. Visualizar é um ato de criação consciente. É você esculpindo a realidade primeiro no único lugar onde toda manifestação começa, dentro da sua mente. A maioria das pessoas pensa que a visualização é algo místico, nebuloso, quase infantil. Mas o cérebro não distingue entre o que você vê e o que você imagina com intensidade e emoção. A neurociência prova isso. Estudos com atletas de alta performance mostram que aqueles que treinam mentalmente ativam as mesmas regiões cerebrais que no treinamento físico e melhoram o desempenho simplesmente pelo poder da visualização. Se o corpo responde ao que a mente acredita, por que sua vida não faria o mesmo? Quando comecei, eu morava em um quarto simples, com mais contas do que moedas no bolso, e ainda assim eu fechava os olhos e me via falando para milhares de pessoas, viajando pelo mundo, impactando vidas e escrevendo livros que atravessariam gerações. Eu me via com clareza, com riqueza, com propósito. Eu sentia como seria pisar em um palco iluminado, ouvia as pessoas, via os rostos, sentia a energia. E então, abria os olhos e limpava o chão de um escritório. A diferença? Depois de visualizar, aquele chão não era mais o meu destino, era apenas o caminho. A visualização mudou meu estado interno, e quando o estado muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, a realidade inevitavelmente segue. A maioria das pessoas visualiza o que teme, não o que deseja. Elas acordam pensando no que pode dar errado, relembrando preocupações, revivendo frustrações e criando mentalmente o futuro que mais desejam evitar. Sem saber, tratam seus medos como se fossem profecias. O cérebro não pergunta se o que você imagina é bom ou ruim, ele simplesmente aceita como verdade emocional. Se você ensaia o fracasso todos os dias, como espera alcançar o sucesso? Você precisa treinar sua mente para antecipar vitórias, não para reviver derrotas. Visualize não como uma fuga, mas como um ensaio, porque a vida entrega aquilo para o qual você se prepara emocionalmente. Houve manhãs em que acordei completamente exausto, sem ver sinais de progresso. E nesses dias, a visualização era ainda mais crucial. Eu me sentava, fechava os olhos e respirava profundamente. Repetia o que queria, sentia a alegria antecipada e caminhava mentalmente pela vida que eu sabia que era minha. Houve uma vez em particular, quando eu estava completamente quebrado, preocupado em como pagaria minhas contas. Entrei em um banheiro público, tirei meu cartão de metas do bolso e ali mesmo visualizei como se tudo já estivesse resolvido. Senti paz antes mesmo que ela existisse. Senti abundância antes de ver um único centavo e chorei, porque naquele momento percebi que eu já havia mudado internamente e ninguém poderia tirar isso de mim. Já percebeu que, nos dias difíceis, sua mente tenta te puxar de volta para padrões antigos? Ela quer que você diga, não consigo, não sou capaz, não é para mim. É justamente nesses dias que você precisa se levantar e se ver como alguém que já chegou. Não espere que a realidade se alinhe antes de você acreditar. A realidade se alinha porque você acredita. Não é fé cega, é ciência emocional e mental. Você pensa, sente, age e atrai do estado que você habita. Pare de visitar seu futuro. Comece a viver nele. Faça um exercício diário. Todos os dias por 5 minutos, sente-se em silêncio. Feche os olhos. Veja seus objetivos como já alcançados. Não como uma possibilidade, mas como um fato. Veja os detalhes. Onde você mora, como se veste, com quem você fala, o que sente ao acordar, que decisões você toma, como você caminha. Veja, sinta, viva. Quanto mais você repetir isso, mais seu subconsciente começará a aceitá-lo como realidade. E quando a mente aceita, o corpo segue. As ações seguem, as oportunidades surgem e as portas se abrem. E quando aquela voz antiga aparecer dizendo, isso é só sua imaginação, sorria. Porque tudo o que existe hoje, alguém primeiro imaginou. A mente que cria é mais poderosa que o mundo que resiste.
Quando você se enxerga de forma clara e com emoção no futuro, você não está apenas sonhando. Você já está construindo o que, inevitavelmente, irá se manifestar no momento certo. A visualização é o ensaio da sua grandeza, é a sua conversa íntima com o destino. E quem pratica esse diálogo interno diariamente, mais cedo ou mais tarde, se torna aquilo que visualizou. Você percebe como tudo começa de dentro? Como cada passo, cada visão, cada mudança silenciosa aí dentro constrói um mundo completamente diferente lá fora. Continue nutrindo essa imagem. Continue escolhendo a versão de si que já vive essa realidade. Porque cada vez que você faz isso, você aproxima o inevitável. E lembre-se, você não está fazendo isso só para você. Tem alguém perto de você que talvez nunca tenha escutado, que pode conquistar mais, que nasceu para algo maior e que só precisa de uma faísca como esta para despertar. Então, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser o empurrão que ela esperava há anos. Obrigado por estar aqui comigo, por caminhar comigo nesta jornada. Te vejo no próximo vídeo. Ainda temos muito a criar juntos.